A Segunda Guerra Mundial. Para percebermos como foi a guerra, primeiro temos de perceber como estavam alguns países. A Itália estava no controlo do ditador Benito Mussolini, e ele queria expandir e tinha planos para criar um novo Império Romano. A Rússia, juntamente com a Ucrânia e outros países, formou a União Soviética, e eles tinham o objetivo de espalhar o seu sistema. Os japoneses viam o seu imperador como um deus, e o Japão queria expandir e controlar o Pacífico e parte da Ásia, mas para isso ele tinha de conquistar a China, e em 1937 a Segunda Guerra Sino-Japonesa tinha começado. A Alemanha, no comando de Adolf Hitler, tinha um objetivo não muito diferente. Ele queria criar um Estado que abrangesse todos os povos germânicos e tinha um sentimento de vingança devido à derrota na Primeira Guerra. Esta zona da Alemanha estava ocupada pela França, e em 1936 a Alemanha invade e anexa. Além disso, o Tratado de Paz da Primeira Guerra proibia uma militarização da fronteira franco-alemã do lado alemão, mas a Alemanha desobedece e militariza a região. O tratado também deixava claro que a Alemanha só podia ter 100.000 soldados no exército e que não devia ter maquinaria pesada, mas Hitler investe em maquinaria e aumenta o número de soldados. França e Reino Unido reclamam, mas não fazem nada. Em 1938 a Alemanha anexa a Áustria, mas foi pacífico. A maioria dos austríacos aceitou e não houve sangue derramado. Nesta região dos Sudetos, na Checoslováquia, viviam alguns povos germânicos e Hitler demonstra interesse na região. A Checoslováquia recusa a anexação, mas não havia nada que eles pudessem fazer. E na Conferência de Munique eles cedem o território, mas a partir daí a Alemanha tinha de parar. Hitler aceitou e assinou o tratado que mantinha a paz. Só que 6 meses depois a Alemanha invade metade da Checoslováquia, em áreas onde viviam os checos, e os aliados continuam a não fazer nada. A partir daqui percebeu-se que Hitler não só queria zonas germânicas, mas sim um território bem maior. Já agora, o Japão já tinha conquistado vários territórios à China. Em 1939 a Itália invade a Albânia. Todos pensavam que a Alemanha e a União Soviética eram inimigos mortais. Pelo contrário, eles assinam um pacto de não agressão e secretamente decidem a divisão de alguns países. Além disso, os soviéticos enviariam alguns suprimentos para a Alemanha. Em agosto de 1939 Hitler quis conectar a Alemanha Ocidental e Oriental usando a cidade de Danzig, que era uma cidade independente, só que a Polónia separava os dois. Então Hitler pede para a Polónia ceder os territórios entre a Alemanha e Danzig, mas o pedido foi recusado. Os aliados pedem para que Hitler não mande invadir a Polónia. E no dia 1 de setembro de 1939 a Alemanha invade a Polónia e 2 dias depois a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha e assim começa a Segunda Guerra Mundial. A Polónia já estava com muitas dificuldades em combater os alemães, mas depois os soviéticos invadem a Polónia e o país não resiste e é dividido entre os dois invasores. A União Soviética também invade a Finlândia, e começa a Guerra de Inverno. A Finlândia era contra a União Soviética somente e não fazia parte do eixo oficialmente. No princípio o Reino Unido e França mandam tropas para ajudarem os finlandeses e um tratado de paz é assinado em 1940. Os Estados Unidos não queriam envolver-se mais em conflitos europeus e declaram neutralidade. Voltando à guerra, entre setembro de 1939 e maio de 1940 a guerra ficou parada, ninguém atacava. Esta parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Mentir. Depois desta pausa a Alemanha conquista a Dinamarca em menos de 4 horas e começa a invadir a Noruega para evitar bloqueios de metais que vinham pelo porto norueguês. Os aliados bloqueiam os mares para impedir que a Alemanha negociasse com outros países. Começam assim várias batalhas navais. Depois de invadir a Noruega, a Alemanha invade a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido invade a Islândia para evitar uma invasão alemã.
Esta parte da França era impenetrável, então os franceses pensaram que os alemães iam fazer como em 1914, invadir o centro da Bélgica e chegar à França. Então eles e os britânicos enviam soldados para a Bélgica. Mas tinha um problema. A Alemanha estava sim a invadir a Bélgica, mas pelo sul. Essa era uma parte com uma floresta densa e os aliados achavam que era impossível passar por aí, só que eles estavam errados. Então os alemães cercam os aliados e vão-os empurrando até Dunkerque. Visto que não conseguiam recuperar os territórios, eles são evacuados para o Reino Unido. Agora a França estava numa situação muito complicada, pois os seus soldados estavam agora no Reino Unido. Paris agora era uma cidade aberta para evitar destruição como houve em Varsóvia. Os franceses já estavam com dificuldades em enfrentar os alemães, mas a Itália entra na guerra do lado da Alemanha e a França cai. A 14 de julho este momento foi fotografado. A França foi dividida em duas zonas, ocupadas pela Alemanha e Itália, e a França de Vichy, que era um estado fantoche da Alemanha. A França de Vichy controlava as colónias. A União Soviética invade os Bálticos e a Roménia. A Itália tenta invadir a Grécia, que entra para o lado dos aliados, porém a Itália perde e a Alemanha promete ajudá-los mais tarde. A Alemanha começa a usar a França para atacar o Reino Unido. Começam assim várias batalhas aéreas. Não sei se já referi, mas a Alemanha, Itália e Japão tinham muitos objetivos em comum e criam uma aliança conhecida como o Eixo, e mais tarde outros países entraram como Hungria e Roménia. A Itália luta contra o Reino Unido na África, mas perde. Então Hitler cria a África Corps. Para invadir a Grécia, o Eixo tinha de passar por aqui. A Bulgária nem pensa duas vezes e junta-se ao Eixo. A Jugoslávia também se junta ao Eixo, mas no mesmo dia o país leva um golpe de Estado apoiado pelo Reino Unido e entra do lado dos aliados, mas é conquistada em um dia. E a Grécia também cai. O Iraque alia-se ao Eixo, mas o Reino Unido invade com facilidade. A batalha contra o Reino Unido continuava. Vários aviões alemães bombardeavam cidades britânicas todas as noites, inclusive Londres. Mesmo assim o Reino Unido não se rendia. Os britânicos deixam a Islândia em paz, e posteriormente os Estados Unidos iriam tomar conta do lugar. Sem muito para fazer, Hitler começa a preparar o que podemos dizer que foi o seu maior erro, a Operação Barbarossa. E com mais de 3 milhões de homens, não só alemães, começam a invadir a União Soviética. Sim, ele mandou invadir um país com quem tinha feito um pacto 2 anos antes. Bem, o pacto foi mais para invadir a Europa Ocidental sem se preocupar com outra frente de batalha, basicamente a mesma estratégia que eles planearam na Primeira Guerra. Como o Reino Unido não se rendia, Hitler sabia que a entrada dos Estados Unidos iria acontecer uma hora ou outra, então eles precisavam do vasto território russo. A Alemanha vai com tudo para cima dos soviéticos e dividem-se em 3 direções. A primeira até a Leningrado, atual São Petersburgo, a segunda até à capital Moscovo, e a terceira até Kiev, na Ucrânia. A Finlândia aproveita e também invade a União Soviética, esta que ficou conhecida como Segunda Guerra de Inverno. Durante esta invasão os soviéticos e britânicos decidem invadir o Irão. A desculpa é que eles tinham medo que a Alemanha tivesse acesso a esta região rica em petróleo. A Alemanha ia bem em território soviético e pessoas dos países bálticos e da Ucrânia viam o exército alemão como libertador. Para eles qualquer coisa era melhor do que os russos, ou pelo menos esse era o sentimento inicial. A Alemanha chega a Leningrado. O plano era cercar a cidade e impedir a entrada de suprimentos. Até este momento o exército alemão tinha conquistado boa parte da Rússia, mas havia matos era feito para ataques rápidos e como o território russo era extenso o exército começou a ficar cansado e os suprimentos estavam escassos. Então eles começam a usar suprimentos dos lugares conquistados.
Os russos percebem isso e ordenaram que antes de evacuarem as suas casas, as populações deviam queimar tudo, para que assim os alemães não tivessem onde arranjar suprimentos. Isso funcionou e o exército ficou cada vez mais cansado e não conseguia avançar como antes. Além disso, o inverno estava a chegar. E foi isso, pessoas. A segunda parte não irá sair tão cedo, pois vou estar ausente de 2 a 6 de setembro e tenho já outro vídeo para editar. Mas pronto, espero que tenham gostado. Deixem like e subscrevam. Entrem no servidor do Discord e sigam o canal nas redes sociais, links na descrição. Deixem ideias de vídeo nos comentários. Tchau.